Então, se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma semaninha nossa, né? Semana 4, vai faltar 2 para continuar. E hoje nós vamos falar de uma solda, né? Que é bem comum. É uma solda bem popular, solda de serralheria aí, essa solda com eletrodo revestido, né? É bem popular aí. Então, sejam bem-vindos, continuando o nosso curso aí de processo de fabricação, falando da parte de soldagem. E agora eu tinha reorganizado os tópicos, que tinha saído alguma coisa errada, eu vi que tinha pulado o negócio de eletrodo revestido. Aí tem uma outra que é mais excepcional assim, de exceção, de tipo de solda. Então eu deixei, acabou ficando alguma solda de fora, mas ela é mais incomum, né? Não é muito popular. As principais, no caso, são essas aí. No caso, nós vamos falar então de eletrodo revestido, um exemplo aqui de foto de eletrodo revestido, né, um soldador. Lembrando que agora se faz muito necessária a proteção do rosto, da pele em geral, com relação à radiação que esse processo de solda emite, certo? Então, nós vemos aqui, ó, por exemplo, no caso da esquerda, está até mais protegido. Ó, tem a luva, o mangote, em alguns casos, esse aqui é até um casaco, né? Que aí você veste e fecha. Tem alguns casos que você usa um mangote e, por cima, coloca o avental, no intuito de proteger toda a sua pele da radiação que a solda emite. Tá? Então, essa claridade muito intensa. Lembrando, o pessoal não gosta de EPI, é só você ir numa serralheria e observar como que o pessoal solda. Se colocar a luva e usar a máscara de solda corretamente, é muito. Tanto que você observa que as camisetas que o pessoal de solda usa, geralmente apodrece e desbota muito rápido, por causa da radiação intensa. E na parte aqui do pescoço e colo, quando usa máscara adequadamente, fica mais avermelhado, porque sofre com essa parte de solda. O pessoal não percebe que pode dar até um câncer de pele naquele pedaço que fica todo dia sofrendo com a radiação da solda. Então, muito importante isso daí, porque agora esses tipos de solda elétrica começa a ficar muito intenso isso daí, é muito importante. Agora, eu digo porque às vezes eu uso uma luva para proteger, ponho uma camiseta e vou fazer uma solda, mas eu faço uma solda, sei lá, uma solda a cada 6 meses. Né? Eu preciso fazer alguma solda ali, uma solda eventual, eu vou soldar eventualmente. Então, as chances caem bastante. Então, eu procuro me proteger, usar a máscara adequadamente, principalmente a questão daquele negócio, pessoal, tá com o alicate na mão, com o eletrodo, e a outra mão só tampa para na hora de fazer a solda. E não é assim, você tem que ver o que você está fazendo, né? Então, vamos começar aqui, ó. Essa parte de soldagem do eletrodo revestido, nós vamos aqui, ó, dar um zoom nessa região que normalmente numa imagem sem filtro nenhum, não enxergamos nada aqui, ó, nenhuma nem na outra. Onde acontece a solda, nós não estamos vendo nessas imagens. Então, o que acontece? Você tem que enxergar a solda pelo filtro. Por isso que eu até tem o vídeo do canal que eu uso lá quando vai fazer estudo de caso, eu caço alguma coisa, ele mostrando a solda acontecendo, mostrando técnicas de soldagem, que seriam um aprofundamento para vocês. Aí, na região onde está aquela claridade, é a ponta do eletrodo aqui. Nessa ponta do eletrodo, nós temos a alma do eletrodo, o revestimento. Aqui está mostrando a direção da solda, justamente porque aqui está o metal já solidificado, a alma do eletrodo, o arco elétrico, por onde as gotas de metal fundido são transmitidas. Então, o arco elétrico no eletrodo revestido,
ele instantaneamente liquefaz o metal, jogando ele na superfície do metal. Aqui, a queima do revestimento durante o processo de soldagem vai gerar quem? Atmosfera protetora. A gente vai explicar com mais detalhes. Esses dois, metal líquido jogando, o arco elétrico, ao mesmo tempo que ele funde o metal do eletrodo, ele funde uma porção do metal de base, da peça, para daí dar a união efetiva da solda. A fusão do metal de base, do metal do eletrodo, que vai ser adicionado no processo de soldagem. E esses dois gerando quem? A parte mais importante no momento que você está soldando, que é a poça de fusão. Tá? Então, a poça de fusão aqui é o ponto mais importante. Depois, pessoal, é só com consciência e segurança e perdendo medo, à medida que tiver oportunidade de experimentar uma solda, eu vou começar a fazer em casa, eu vou comprar uma máquina para eu quero aprender e dando certo, se precisar fazer algum reparo, eu já tenho mais uma habilidade dentro da área de mecânica desenvolvida, porque o técnico em mecânica não tem a obrigação de ser soldador. Você aprende sobre soldagem. Você não aprende a soldar exatamente. Aprender a soldar é uma consequência, seria um próximo passo do aprendizado nosso. Desenvolver suas técnicas, desenvolver habilidade, o planejamento da solda, que a diferença de um soldador de serralheria para um técnico em mecânica que saiba soldar é que ele tem o conhecimento para planejar a solda. Então, ele consegue. Por exemplo, eu vou soldar o portão aqui, eu senti muito mais facilidade mudando a configuração da máquina de solda, tentando usar um eletrodo um pouco fora do comum para facilitar a minha solda, que eu até consegui tampar um buraco, mas a grade que eu fui soldar, ela estava com as dobradiças emperradas. Eu soldei. Na hora que eu fui abrir, eu fui que não ia abrir, aí eu acabei tendo que quebrar tudo, vou ter que refazer. Acho que até semana que vem, assim que eu tiver um tempinho, eu tenho que refazer uma grade lá que quebrou, porque a dobradiça estava emperrada. Ela oxidou, aí travou. Das 4 dobradiças, somente uma eu consegui desmontar, mas vou acabar tendo que substituir, eu acho que todas. Certo? Então, é muito importante porque quando você planeja a sua solda, você vai conseguir observar a sua poça de fusão. Por quê? Porque você vai usar o EPI correto, uma máscara que tem um filtro, uma lente adequada para o processo de soldagem. Então, eu tenho a poça de fusão, o metal solidificado do cordão de solda e, por causa de haver o revestimento no eletrodo, a queima desse revestimento, quem que vai aparecer? A minha escória. Então, vai ter uma casca. O que acontece? Muitos soldadores, até perdoa se alguém trabalha na área de serralheria, porque é que acontece mesmo. É igual mecânico de automóveis que não orienta e não costuma usar água desmineralizada no circuito de refrigeração do motor. Aí, assim, eu acho que é uma falta de conhecimento ali da área. Então, o que acontece? O pessoal, às vezes, faz uma solda, ignora que existe essa casquinha, essa escória, e pinta, às vezes, por cima. Sendo que essa escória pode até atrapalhar, ela vai, por exemplo, juntar uma oxidação no futuro. Né? Então, o correto da solda, por exemplo, fez um cordão, vai fazer outra solda, vai soldar em cima da outra, fez um pedaço de solda, vai lá e retira essa escória. Tem vários vídeos mostrando isso daí, é só dar uma olhadinha, uma caçada lá, que tem algumas ferramentinhas, como se fosse uma picaretinha pontudinha. Tem gente que pega 2 vergalhões, solda um pedaço de vergalhão no outro, formando um T, e uma ponta dá uma fiada, a outra deixa tipo como se fosse uma mini talhadeira ali. Para quê? Para bater e procurar retirar essa escória quando ela não sai naturalmente, dependendo do tipo de eletrodo. Tá? Ela atrapalha, ela ajuda no processo de soldagem, porém,
Depois ela teria que ser retirada para fazer outra solda, para fazer uma pintura, para você obter o metal de verdade. O cordão de solda, o metal solidificado, está abaixo dela. Tá? Então, isso daqui é o que ocorre na ponta do eletrodo revestido. Depois, eu tenho lá parâmetros, alguns parâmetros que a gente tem que ter no processo de soldagem com eletrodo revestido. Nós temos lá comprimento do arco elétrico. O comprimento do arco elétrico é aquela distância, justamente aqui, ó, essa distância do eletrodo para a peça. Então, essa distância aqui entre o eletrodo e a peça é o comprimento do arco elétrico. O ideal, o menor possível. Mas como assim o menor possível? Depende da habilidade, da experiência, que às vezes você fica muito tempo sem soldar, você demora um pouco para pegar o jeito de novo. Se você tiver uma bancada de soldagem, às vezes você fica 1 ano sem soldar. Pega um eletrodo a mais, pega pelo menos metade de um eletrodo para você dar uma acostumada de novo com a posição do eletrodo. Às vezes eu passo, por exemplo, 2 anos sem soldar. Na época da pandemia, a gente ficou dando aula muito online, acabou que eu afastei um pouco dessa parte da prática. Então, aí depois a gente vai retomando, fui mexendo no torno um tempinho desse atrás. A máquina de soldagem esses dias eu fui usar, que é a mais comum, no caso, eletrodo revestido, que eu acho a mais prática, fácil de usar, né? Às vezes depende da extensão chegar com energia no lugar que você precisa. Mas, então, o arco elétrico, o menor possível, de 3 a 4 milímetros, então, que é uma distância pequena, ou de metade a 1,1 do diâmetro da alma. O que significa isso? Às vezes alguém pode ficar um pouco perdido. Então, o afastamento do eletrodo seria de 3 a 4 milímetros, ou em vários outros casos, por exemplo, eletrodos de diâmetro maior, você vai poder ter um afastamento, por exemplo, num eletrodo de 4 milímetros. Então, você vai poder ter um afastamento de metade, 0,5 é o quê? 50%. Se você multiplicar 0,5 vezes o diâmetro da alma do eletrodo, o que é esse diâmetro? Quando você fala, eu quero um eletrodo de 2,5. É 2,5, 2,5 milímetros de diâmetro. Quero um eletrodo de 3, de 3,5, de 4, 4,5, alguma coisa. É o diâmetro da alma do eletrodo. E tenho uns menores, que é de 1,6 e 2, porque em aplicações de espessuras mais finas, geralmente eu tento caçar os menores. Geralmente o que acha dos eletrodos comuns, o menor que anda achando é 2. Se alguém souber onde que vende eletrodo 6013 de 1,6, me fala. Até o de inox, que é mais fácil de achar também, às vezes é dificultoso. Então, 0,5 é 50% do diâmetro da alma do eletrodo. E 1,1 é o quê? É 10% a mais. Então, seria como se fosse 110%. 1,1 vezes o diâmetro do eletrodo, você vai ter um valor maior do que o próprio diâmetro, em quanto? Em 10%. Então, se você tem um eletrodo de 3 milímetros, então você poderia usar, por exemplo, 3,3 milímetros. No eletrodo de 2 milímetros, já dá uma certa dificuldade. Por exemplo, fui soldar o portão na frente do prédio. Fui soldar um portãozinho lá, uma grade, e a dificuldade, porque usar um eletrodo de 2 milímetros, o diâmetro aqui, ó, de 1,1, de 10% a mais, vai dar 2,2 milímetros a distância, e isso é bem difícil de acontecer. Então, geralmente, acaba que mesmo no diâmetro menor, às vezes a gente acaba falhando um pouco, pecando na habilidade ali, e mesmo num de 2 milímetros, usar 3 a 4 milímetros ali no afastamento, no comprimento do arco. Ok? Aí, pensando nisso daí, que é uma parte importante, você vai pensar, não, então começou a solda 3 a 4 milímetros, beleza. Só que o que acontece?
O afastamento, esse comprimento do arco, você que vai manter ele constante, porque o eletrodo ele vai se desgastando, ele vai derretendo, entre aspas, né? Entre aspas, não, o arco elétrico vai fundindo, vai derretendo o eletrodo e ele vai consumindo. Então, você tem que vir descendo à medida que esse eletrodo é consumido. Então, você vai desenvolver, inclusive, essa habilidade. Eu até falei que aquela técnica do arame de estanho também serve. Se você vem conseguir um ferro de solda bem bom, você vem derretendo, preenchendo ali, recobrindo um fio de cobre com o arame de estanho. Então, esse arame ele vai sendo consumido e você tem que vir aproximando, por exemplo, o carretel de arame de estanho junto da onde você está realizando a solda, né, no caso. Então, ajuda nessa parte também de você ter esse sentimento de proximidade. Quais são as etapas? Eu vou começar a soldar. Tem vários vídeos aí que ajudam a explicar sobre eletrodo, sobre solda. Então, na prática, eu tenho aqui a máquina de solda de eletrodo revestido, o eletrodo, estou aqui. Regulei a máquina, ou regular para mim já está mais ou menos ali no indicado do catálogo do eletrodo, fala que é para regular em tantos amperes. Regulei aqui, vai dar para eu já começar a soldar. Primeira coisa, treinar técnicas de abertura do arco elétrico. Como que abre? Você aperta um botão? Não. Esse sistema do eletrodo revestido, o arco elétrico é aberto quando você aproxima bem próximo o eletrodo da peça. E em alguns casos, isso daí aí vocês vão desenvolvendo na prática, no treinamento. Em alguns casos, o que acontece? Você tem que pegar o eletrodo e dar de encostar na peça, tentando encostar a alma do eletrodo na peça. E na hora que for dar de encostar, o arco elétrico é aberto. Na hora que você dá o termo mais correto seria, você vai triscar, só o eletrodo dá uma triscadinha ali, vai dar aquela triscadinha e dá de afastar. Às vezes ele gruda, aí dá aquela mexidinha, você vai tentar descolar o eletrodo na hora ali, dá aquela mexidinha e descola o eletrodo, dá uma tremida ali com a mão forte para lá e para cá para descolar o eletrodo da peça. Mas o que acontece? Nesse tira, descola tal, você dá uma aquecida na ponta, aí na próxima vez, às vezes, abriu o arco, aí você consegue abrir o arco, faz um pedacinho rapidinho assim, 1 ou 2 segundos soldando, tira, o eletrodo já vai estar aquecido a ponta do eletrodo. Você faz isso, por exemplo, numa região de teste, próxima da garra de aterramento ali da solda, né, que fecha o circuito, e aí com aquela ponta aquecida, aí você vai lá onde você vai soldar e realizar a sua solda. Então, com isso, você facilita muito na prática o seu início de solda. Então, acontece muito essa questão. Esquenta o eletrodo ali, essa triscadinha, abre o arco elétrico, abriu, deu certinho ali, agora eu vou lá e soldo. Aí, a ponta do eletrodo aquecida, por ter iniciado a solda ali no outro lado mais fácil, consegue te permitir você iniciar depois, na onde você quer, a sua solda de uma forma muito mais tranquila e uniforme ali. Aí, no entanto, abriu-se o arco elétrico, eu já expliquei para vocês, meio que sem querer, a manutenção, que é o quê? Manter essa distância curta. Por quê? Porque o eletrodo vai sendo consumido, essa distância tende a aumentar. E a intenção, enquanto você solda, é o quê? Manter a mesma distância do eletrodo para a peça. Fazer a manutenção do arco elétrico. E por último, estou terminando a minha solda, o que eu faço? Eu vou desligar? Eu tenho que parar? Não. Afasta, puxa o eletrodo, afasta, interrompe o arco elétrico, acabou a solda. Pronto. Por isso que no eletrodo revestido, você tem que tomar cuidado para quê? Para não fechar o circuito. Tipo, estou soldando, vou colocar o alicate de solda em cima da peça de metal com a máquina ligada? Não pode, né? Você tem que ter um lugar à parte para apoiar o seu alicate. Ou eu terminei a solda, levantei, vou lá, desligo a máquina, aí eu posso apoiar em qualquer lugar o meu alicate. Tá?
Então, é muito importante a abertura do arco elétrico, manutenção e extinção do arco elétrico. Depois, aconselha ver que a questão de vídeos práticos, mostrar, ver o pessoal fazendo a solda e lembrar do que a gente está falando aí. Fontes de energia que podem ser utilizadas para a soldagem por eletrodo revestido. Máquinas de corrente contínua, chamadas de retificadores, podem ser geralmente grupos rotativos, que é onde você tem um gerador que gera energia elétrica, ele já gera em corrente contínua. Grupos eletrógenos, por exemplo, eu tenho um motor de combustão interna que gera energia elétrica, aí ele já gera em corrente contínua, e eu já uso isso para alimentar, por exemplo, minha máquina de solda. Então, aí é o chamado grupo eletrógeno, como, por exemplo, gerador diesel, né, de ambientes mais afastados, ou como gerador de emergência, e as máquinas retificadoras, que elas transformam a corrente da tomada alternada em corrente contínua. Por isso que é chamada, ele retifica a corrente de alternada para contínua. As máquinas de corrente alternada, chamadas transformadores, então aí abrange tanto transformadores quanto conversores de frequência, que vai variando a corrente elétrica, porém trabalhando com corrente alternada. E as máquinas mistas, tem muitas máquinas mais modernas, que você trabalha tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, seguindo o princípio lá da eletricidade básica. Ok? Então, eu tenho uma tabela que mostra isso. Máquinas convencionais, tipo de fonte, geralmente ela é fixada pelo projeto, tem uma resposta lenta, não tem estabilização da rede, tem uma razoável eficiência elétrica, são grandes, pesadas, robustas e resistentes, dificilmente dá problema, certo? Então, você consegue utilizar em vários tipos de aplicações. No caso, ó, eu tenho lá SMAW, Shielded Metal Arc Welding, traduzido, eletrodo revestido, tá? Que seria metal protegido, shielded metal, e arc welding, soldagem arco elétrico. Então, soldagem com arco elétrico, com metal protegido, eletrodo revestido. Tá? E o GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, que nós vamos ver que é a TIG, tá? Na semana 6, daqui 2 semanas. E a outra que é a GMAW, Gas Metal Arc Welding. Aí, no caso, é a MIG-MAG, que a gente vai explicar na semana que vem. Tá? Então, eu tenho essas aplicações das fontes convencionais. O foco nosso agora é falar da SMAW, que seria o eletrodo revestido. Então, eu tenho desde a fonte convencional até a fonte inversora, que é resposta rápida, saída variável e reprodutível, com estabilidade. Eficiência elétrica muito boa. É uma máquina compacta, que é essas máquinas eletrônicas mais modernas, porém o projeto dessa máquina é muito mais complexo do que o projeto oposto, que seria aquela máquina antiga, convencional, grandona, de eletrodo revestido. Tá? Aí você tem qualidade média alta, dá para fazer vários processos, porque eu consigo trabalhar em corrente contínua e alternada e usar as vantagens que nós vamos falar de cada uma dessas situações. Ok? Então, nós temos aí comparativo de fontes de energia de eletrodo revestido. Vantagens da corrente alternada. A corrente alternada não é sensível ao fenômeno do sopro magnético. Por quê? Porque o sopro magnético tem a ver com o fluxo dos elétrons em um sentido. O elétron é o quê? É negativo, ele vai do negativo para o positivo. Então, ali eu tenho um fluxo de elétrons. Só que esse fluxo de elétrons gera o sopro magnético. No caso da corrente alternada, não. Por quê? Porque o tempo todo eu estou alternando entre positivo e negativo de um lado para o outro. Então, você não tem esse fluxo constante de elétrons em somente um sentido. Tá? Maior velocidade de solda. Porque a inversão de sentido ela ajuda a limpar a área aonde você está soldando. A gente vai falar disso mais adiante nos outros tipos de solda. Então,
há uma possibilidade de dessa maior velocidade de solda da corrente alternada ou ser oriunda da própria alternância da corrente permitir uma maior velocidade de solda. As máquinas de solda em corrente alternada são de menor tamanho, custo e peso que as de corrente contínua. Por quê? Porque ela pode pegar a energia elétrica da rede, que é alternada, e já diretamente, você não precisa transformar, retificar. Tá? Então, as máquinas de solda em corrente alternada são de menor tamanho, além de exigirem menor manutenção. Então, principalmente no caso daquelas aplicações mais simples. Tá? Menor consumo de energia, porque você aproveita a própria energia que vem, não tem que transformar, retificar. Você aproveita a própria forma que já vem alternada e entrega alternada. Maior refinamento no metal depositado, por quê? Porque a alternância do fluxo de elétrons gera uma agitação da poça de fusão que gera um melhor refinamento do metal depositado, certo? Devido à agitação do banho de fusão. Vantagens da corrente contínua. Permite a utilização, agora é a corrente contínua, permite a utilização de eletrodos com elementos pouco ionizantes, porque o fluxo é constante no sentido. Então, mesmo que o material não ajude tanto, o fluxo constante ajuda nessa situação da ionização. Melhor uso de eletrodos para ferro fundido e aço inoxidáveis, que aí, no caso, você não tem algumas características que a corrente alternada iria ajudar, nesse caso não precisaria. Então, o fluxo constante vai facilitar, por causa que eu consigo, às vezes, no material que eu vou depositar, jogar mais energia, tá? Eu tenho algumas considerações de corrente contínua aí. Mais recomendada para soldagem de chapas finas e fora de posição, cada uma por uma situação diferente de corrente contínua. Chapa fina, porque eu consigo jogar o fluxo de elétrons, a maior energia para o eletrodo e não para a chapa. E no caso fora de posição, porque eu consigo fazer o contrário, jogar o fluxo de elétrons para a chapa para ajudar a empurrar o material para onde eu quero. Por exemplo, vou soldar de cabeça para baixo. Então, eu ajudo, o fluxo do próprio arco elétrico ajuda a empurrar o metal para onde eu vou soldar. Tá? A mudança de polaridade permite modificar certas características do depósito, como, por exemplo, a penetração. Então, está relacionado com esse item de cima que eu acabei de explicar também. Por causa do fluxo de elétrons, tal, você altera a penetração da solda. Então, só entendendo como funciona a solda, para entender como que a regulagem, o ajuste do equipamento, como você monta o cabo de cá ou de lá, positivo, negativo, corrente contínua, corrente alternada, como que isso vai alterar na prática a minha soldagem. Então, é por isso que isso é afetado. Um cara de serralheria, não, é assim que monta, é assim que solda e pronto, acabou com esse eletrodo e só isso que eu faço. Então, acontece muito disso. A corrente contínua é independente de circuitos elétricos. Então, pois pode ser gerada por grupos eletrógenos, que é o quê? Aquele grupo gerador de energia, ele consegue gerar uma energia em corrente contínua. Então, você não precisa do circuito elétrico, se for um sistema que já vai permitir ser gerado em corrente contínua, que é o caso dos grupos eletrógenos. Falei da corrente elétrica, dos tipos de corrente elétrica, as vantagens, e agora eu falo do quê? Da composição do revestimento do eletrodo. Eu tenho materiais orgânicos e ou minerais em pó, que vai na composição do revestimento, como se fosse uma varetinha milanesa, né? Então, esse aglomerado que fica em volta dessa casquinha do eletrodo tem materiais orgânicos e ou minerais em pó. Aglomerante, para fazer tudo coladinho ali junto do eletrodo. Geralmente silicato de sódio ou potássio. Elementos de liga e desoxidantes, tais como ferro-cromo, ferro-manganês, etc. Então, pode ser um elemento de liga que vai ajudar a dar maior qualidade naquele metal da solda. Estabilizadores de arco, formadores de escória e materiais fundentes, tipo asbesto, feldspato, ilmenita, óxido de ferro, mica, talco, rutilo, etc.
Então, são elementos que vão ajudar a manter o arco elétrico, a abertura do arco elétrico, para conduzir aquela faísca, a queima, todo o processo de soldagem. Materiais que formam uma atmosfera protetora, que é o caso que vai gerar a queima vai gerar um gás protetor para a região da solda. Então, exemplo, dolomita, carbonato de ferro, celulose, dentre outros. Tá? Então, esses materiais que formam a atmosfera protetora. Tanto que alguns desses elementos aqui da composição são os elementos que vão gerar posteriormente o quê? Vão gerar o nome, até vai dar origem ao nome de algum tipo de revestimento. Quer ver? Nós vamos falar aqui de, por exemplo, funções do revestimento do eletrodo. Então, logo depois, eu achei que era na sequência, mas é mais adiante que eu vou falar. Função do revestimento: proteger o ar contra o oxigênio e nitrogênio do ar através dos gases gerados pela decomposição do revestimento em alta temperatura. Ele vai isolar a solda da atmosfera. Reduzir a velocidade de solidificação, então deixar um pouco mais lenta a solidificação do metal, para quê? Para melhorar a qualidade desse metal que é solidificado. Proteger contra a ação da atmosfera e permitir a desgaseificação do metal de solda através da escória. Então, a escória ela vai ajudar a retirar todas as impurezas do metal no processo de solidificação. É uma coisa bem rápida, mas importantíssima. Facilitar a abertura e estabilização do arco, introduzir elementos de liga no material depositado e desoxidar o metal de solda. Facilitar a soldagem nas diversas posições de trabalho, então o próprio revestimento pode fazer isso. Servir de guia às gotas em fusão em direção ao banho, tanto que se você prestar atenção na região de solda, o que vai perceber? Já voltar aqui, ó. Que o revestimento, muitas das vezes, forma um cone em relação à alma do eletrodo. Por quê? Porque está justamente esse cone ajudando a guiar essa solda, esse arco elétrico em direção à peça a ser soldada. Então, ele justamente faz esse cone aí de aproximação, certo? É justamente isso que ele quer dizer com servir de guia às gotas em fusão em direção ao banho. O banho é o que? A poça de fusão. Constituir-se em isolante elétrico na soldagem em chanfros estreitos ou de difícil acesso. Tanto que, quando você termina uma solda, muitas das vezes é difícil uma abertura de arco, porque justamente o revestimento dá uma protegida ali na alma do eletrodo para ela não ficar exposta totalmente. Então, muitas das vezes, você vai perceber que aquele isolamento consegue você inclinar um eletrodo numa área de difícil acesso e somente realizar a solda na ponta do eletrodo. Ele não soldar pelas laterais. Não abrir o arco elétrico numa lateral, que às vezes pode estar até aproximado ali do metal e não abrir arco elétrico. Por quê? Vai abrir o arco elétrico lá na alma do eletrodo, naquele contato da alma do eletrodo com a peça, para justamente facilitar isso daí. Aqui eu tenho um exemplo de uma coisa muito interessante, que é a soldagem em câmera lenta com eletrodo revestido. Você vai perceber que a alma do eletrodo está derretendo e o revestimento ele queima como se fosse um pouco depois. Ele derrete por dentro e o revestimento começa a queimar posteriormente. Ou ele sempre está um pouco avançado, o revestimento, em relação à alma. Então, parece que as gotas estão caindo de dentro de um caninho. Vai dar essa impressão, porque a imagem está muito aproximada na poça de fusão. Você enxergar o metal líquido sendo depositado naquela poça de metal derretido. Ok? Então, olha que interessante aqui, ó. Olha que legal. Eu tenho as gotas de metal líquido sendo depositadas na poça de fusão, que eu observo aqui, ó. Parece uma água ali, alguma coisa, mas isso daí é metal derretido, é metal fundido.
que o eletrodo está depositando. Só que a gente é tão em câmera lenta que você quase que não consegue perceber que aqui está havendo uma leve descida do eletrodo. Provavelmente, o sistema aqui é um sistema automatizado que foi ajustado para ele sincronizar a taxa de deposição de material, a taxa que vai queimando, vai derretendo o eletrodo, com a velocidade que ele vem descendo para a poça de fusão. Por quê? Porque, basicamente, a distância entre o eletrodo e a poça de fusão não se altera à medida que o eletrodo é consumido. Olha lá. Então, provavelmente uma corrente elétrica bem alta. Para quê? Para facilitar essa abertura. Porque tá bem violento ali a deposição do metal. Então, é uma corrente elétrica considerável aí para um arco elétrico bem aberto aí. Você percebe que em alguns casos aqui, ele dá de aproximar, de querer encostar, só que aqui é o revestimento, não é a alma do eletrodo. Tá? Então, nesse caso, justamente, você observa isso daí. É bem interessante essa questão aqui desse vídeo aí. Tem até na internet, procurar, dependendo do tipo de solda, põe lá eletrodo revestido, câmera lenta. Soldagem, eletrodo revestido, câmera lenta. Aí vocês devem achar esse vídeo aí também. Muito legal, depois dá uma olhada, porque você vê a solda de um jeito que normalmente não se vê, ou quem faz no dia a dia não enxerga dessa forma a solda. Que é muito legal, quando você aprende soldagem, enxergar a solda acontecendo. Tá? Ou entender, mesmo que você não tenha tanta percepção no momento da solda, entender o que está acontecendo naqueles instantes ali. Tá? É muito importante isso daí. Então, esse exemplo de soldagem em câmera lenta de eletrodo revestido. Aí, então, agora nós entramos em tipos de revestimento do eletrodo. O revestimento oxidante. Por que oxidante? Por causa do óxido de ferro, com ou sem óxido de manganês, escória oxidante, abundante e que se remove com facilidade. Então, nesse caso do revestimento de eletrodo do tipo oxidante, ele tende a ser fácil de retirar a escória. Baixa penetração, então esse tipo de revestimento não vai te permitir uma penetração muito elevada da sua solda, e baixas propriedades mecânicas, quer dizer, não vai dar uma qualidade no quesito propriedade mecânica. Hoje em dia é superado pelos rutílicos, então esse não já é muito utilizado, esse tipo de revestimento. A gente vai chegar no tipo rutílico, que é um dos mais populares. Tem o revestimento básico, que a principal característica dele é higroscopicidade. Que é isso? Higroscopicidade é a capacidade do material absorver umidade, absorver a umidade presente no ar, por exemplo. Quem que é higroscópico que a gente vê no dia a dia? O fluido de freio do carro. O fluido de freio do carro, ele tende, com o tempo, a absorver a umidade. Por isso que, em cada revisão, você vai fazer uma troca de óleo, o certo seria a pessoa ter uma caneta de teste e testar o fluido de freio. Conferir se aquele fluido de freio do reservatório, pelo menos, não está com um teor muito elevado de umidade que foi absorvida. Por quê? Porque senão essa água que junta ali naquele fluido pode virar bolhas, vaporizar. Quando eu forçar muito o freio, esquentou demais, ela vaporiza ali dentro, e o freio é para trabalhar com líquido, não com vapor. Aí você pode perder o freio numa emergência, num esforço maior do freio, num aquecimento elevado. Certo? Ele perde propriedade. Nesse caso aqui, a higroscopicidade, que é a absorção da umidade, vai gerar outra coisa, ó, altas quantidades de carbonato de cálcio, que é a característica da basicidade do revestimento, né? O quão básico ele é. A escória de caráter básico, pouco abundante, então não gera muita escória, e de rápida solidificação. Penetração é média, porém o metal depositado é de elevada pureza, com baixo teor de enxofre e com valores baixos de hidrogênio.
Porque o hidrogênio causador de trinca, de solidificação e de trincas a frio. Hidrogênio. A água. Qual que é a fórmula da água? H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, se ele absorver muita umidade, vai haver a presença de hidrogênio na solda. Vai dar problema. Porém, em condições favoráveis, tipo o eletrodo, esse eletrodo ele tem que ser mantido aquecido. Para quê? Quando está quente, ele não fica umidade no eletrodo. Se eu deixar ele na temperatura do ambiente, ele vai tender a absorver a umidade do ambiente. Se eu aqueço o eletrodo, ele evapora essa umidade que possa estar presente no eletrodo. Ou esse eletrodo pode até oxidar por causa da permanência dessa umidade no próprio eletrodo. Tá? Então, nós temos esse daí, a presença do hidrogênio, relacionado com a umidade também, que pode gerar defeitos, problemas na sua solda com eletrodos básicos. Porém, ele dá características boas, elevada resistência mecânica e resistência à fadiga. Revestimento ácido, à base de óxido de ferro e óxido de manganês, ou de titânio ou de silício. A escória é de caráter ácido, abundante, leve e que se destaca com facilidade. Existem casos que você vem soldando e quando o metal está solidificando, a escória já está levantando e praticamente já se soltando do próprio cordão de solda, facilitando o processo de soldagem, porque aí você não tem que preocupar tanto com a retirada do material. A penetração é razoavelmente boa, a taxa de deposição é elevada, quer dizer, eu transfiro bastante material para onde eu vou soldar. Limitação, por causa da taxa de deposição elevada, eu não consigo soldar muito fora de posição, então eu fico mais limitado. Vou transferir muito metal? Então tem que transferir, senão o quê? Muito material, ele vai pesar, eu não vou conseguir transferir em outra posição. Certo? Por exemplo, um sobrecabeça. Posição de soldagem sobrecabeça. Você está de cabeça para baixo, soldando, por exemplo, o teto. Uma chapa por baixo da chapa. Levanto o carro e vou soldar por baixo do carro. O ideal que o pessoal de soldagem faz é o quê? Eu tenho que soldar o carro, ou vou refazer a estrutura do carro, põe ele numa estrutura, num suporte, que eu consigo virar, tombar esse carro, por exemplo, e fazer a solda numa posição mais favorável para que a solda ocorra. Tá? É necessário que o metal de base tenha baixo teor de carbono, então não pode ser elevado teor de carbono, e impurezas a fim de evitar trincamento de solidificação. Então, por exemplo, baixo teor de carbono, ferro fundido já complica para o revestimento ácido. Né? Ferro fundido é elevado teor de carbono, seria o exemplo extremo. Ok? E depois eu falo do revestimento rutílico, grande quantidade de rutilo, que é o óxido de titânio, no revestimento, gerando uma escória abundante, leve e de fácil remoção também. Não é aquela que se destaca sozinha, mas consegue se retirar com certa facilidade. A taxa de deposição é boa, o eletrodo é soldável em todas as posições e a penetração é média. As propriedades mecânicas do metal depositado são boas, porém, são exigidos os mesmos cuidados que os eletrodos de revestimento ácido no que diz respeito ao metal base. Então, não pode ser um aço de alto carbono, eu tenho que ter vários cuidados ali. E o que acontece? Então, ele substitui em vantagens justamente o primeiro, que é o revestimento oxidante. Tá? Então, ele substitui adequadamente aí o rutílico. E por último aqui, eu tenho o celulósico, revestimento com alto teor de materiais orgânicos combustíveis, então para ajudar na queima ali do revestimento. Escória é pouco abundante, então tem pouca escória, de média dificuldade de remoção, porém o arco é de alta penetração, então vou conseguir uma solda que penetra bem melhor, que é a sua característica mais importante. Então, dependendo, eu vou soldar, por exemplo, com uma espessura maior, talvez esse daqui seria mais indicado. O cordão de solda possui um aspecto bastante medíocre
e a perda por respingo elevada. Então, você consegue uma penetração alta, mas em contrapartida, não pode ser uma peça que precisa de visual estético mais limpo. Por quê? Porque vai dar muito respingo. Que não caem no cordão de solda, na poça de fusão, ela espirra, ela dá uma respingada de metal líquido em volta ali da região onde você está soldando. Porém, as propriedades mecânicas são bastante boas, com o eletrodo apresentando soldabilidade em todas as posições, certo? Então, eu já vi falar, eu não tenho certeza, posso estar errado, mas, se não me engano, tem um eletrodo desse que é para construção civil. Então, você vai soldar um material lá e eu quero uma elevada penetração. Mas como a estrutura muitas das vezes vai ser recoberta depois, vai ter acabamento, eu não preciso que ela fique uma solda tão bonita, mas que ela seja mais resistente e dê uma elevada penetração. Então, eu utilizaria um revestimento celulose, certo? Então, o que nós temos aqui? Depois de falar dos revestimentos, nós temos aqui classificação dos eletrodos revestidos segundo a AWS, né, lembrando, American Welding Society, Sociedade de Soldagem Americana. E ela vai representar da seguinte forma: os principais são esses primeiros. AWS, o que a gente vê no eletrodo, muitas das vezes, o mais comum de todos, que é o E6013, que é o quê? Eletrodo para soldagem arcoelétrico, é o mais comum. Geralmente eletrodo revestido. Aí vem escrito E. XX60, por exemplo, que seria o quê? Indica o limite de resistência do metal depositado. Exemplo em KSI. Então, seria 60 KSI, que é o quê? É a resistência, a tensão que ele suporta. KSI é 1000 PSI. Tá? PSI é pressão, é unidade de tensões aí. Então, é um americano, mas em vez de falar KPSI, então 1000 PSI é KSI. Então, seria como se fosse, igual tem grama e quilograma, o K representando 1000, aqui o KSI representa 1000 vezes o PSI. Tá? O YY, 6013, o YY vai indicar as posições de soldagem, o tipo de revestimento e o tipo de corrente. Certo? Porque, de acordo com o tipo de revestimento, já vai estar associado com quais tipos de corrente e quais posições são mais favoráveis à solda. Porque a posição também está relacionada com o tipo de corrente. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que é no caso do eletrodo mais comum, que é o E6013, 60 estaria aqui o limite de resistência e 13 estaria na relação de revestimento, posições, corrente elétrica ali que eu consigo soldar. E os outros que aparecem com maior, assim, dos comuns do dia a dia, geralmente não aparecem. É em casos excepcionais que aparecem as outras siglas aqui, quando você vai especificar um eletrodo mais específico para alguma aplicação. Então, eu tenho lá, número 1 aqui, indica dutilidade e os requisitos de impacto do metal depositado. HZ, teor de hidrogênio difusível em ml por cada 1000 gramas de metal depositado. Então, quanto que eu consigo difundir de hidrogênio ali, tá? E o último R aqui indica os requisitos de absorção de umidade, que nós vimos também estarem relacionados com o tipo de revestimento. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, exemplo, eletrodo. Eu tenho lá a classificação XXX, o Y, E não sei o que, 10. É celulósico, formado basicamente com sódio ali na composição. Então, esse tipo de revestimento vai me permitir somente soldar na corrente CC+. CC+, quer dizer que a corrente elétrica vai no sentido inverso. Quer dizer que o meu eletrodo é positivo, então ele vem no sentido contrário. A energia vem da peça para o eletrodo. E o CC- é o contrário.
eletrodo negativo e peça positivo, que é o fluxo normal, que a gente chama, né? Que a gente vai ver que tem outras nomenclaturas, além de CC+, CC-, tem uma outra que a gente fala. Eletrodo com final 20, seria E6020, seria um revestimento ácido. E aí o final número 1, celulósico. E finalzinho último, rutílico, 2. Agora entramos no E6013, por exemplo, rutílico, potássio, maior composição do potássio, que é o caso de soldar em todas as correntes, CC+, CC-, então, tanto faz o eletrodo estar como positivo ou como negativo, ou corrente alternada, que não tem, que alterna o tempo todo, então não tem positivo e negativo. Então, solda em todas as correntes, consequentemente, todas as posições. Final 4, também cai numa situação semelhante, porém, pó de ferro, ele tem a tendência a oxidar, então ele tem alguns outros cuidados que tem que ser tomado com esse eletrodo, porque pode ser aquele eletrodo que, se você guardar e não cuidar dele, quando você precisar dele, ele está todo oxidado, o revestimento do eletrodo, que vai afetar completamente a qualidade da solda que seria realizada com aquele eletrodo. Final 5, básico. Final 6, básico, porém com potássio. Final 7, ácido, por exemplo, tem o final 8, seria um exemplo E7018, um outro eletrodo que é bem utilizado. Então, 70 seria a força aqui, a resistência da solda em KSI, e 18 teria o número ali, por exemplo, o primeiro, relacionado à posição, tudo, e o último 8, que é um eletrodo básico, que é o que a gente acabou de falar lá do finalzinho, por exemplo, ou um celulose, ou um básico, um 7010 ou um 7018. Aí alteraria de acordo com o que? Ó, a corrente elétrica que eu permito aqui. Ó. Um é básico, posso falar em CC+, e CA. Celulósico, 10 ali com sódio, somente em CC+. Ou ácido com pó de ferro, somente em CC- com corrente alternada. Ou corrente alternada. Tá? Então, as posições de soldagem, que é o penúltimo garismo, justamente o 7018, final é 8, e antes do 8 eu tenho o final 1, então 18. Todas as posições. Então, somente em soldagens, onde eu tenho um final, por exemplo, soldagem 23, somente plana e horizontal. Então, eu tenho que soldar a soldagem no plano. E, às vezes, somente no horizontal. Outros, eu só num plano, mas não precisa ser necessariamente na horizontal. Eu posso ter inclinação, pode ser numa de parede. Agora, quando fala em todas as posições, quer dizer que eu consigo soldar, por exemplo, sobre cabeça, que é a mais desfavorável das soldas. Agora, outros algarismos, eu tenho, na apostila já tem as tabelas relacionando a outros códigos de eletrodo. Então, A1, eletrodo de ácido carbono molibdênio, e aí aço cromo molibdênio, outros materiais, aços liga especiais aí, ou outras áreas aí, certo? Então, eu tenho outras aplicações aí de eletrodos revestidos. Ok? Especificações mais importantes, alguns tipos aqui de especificações de eletrodo, porém, tem até um vídeo que eu acho que eu coloquei para vocês lá, da Brasil Weld, que explica sobre soldagem para iniciantes com eletrodo revestido. Então, ele justamente explica o exemplo da utilização de um catálogo de eletrodo revestido para você comparar, por exemplo, o código do fabricante com o código que seria internacional, que seria o E6013. Aí dentro de um fabricante, ele pode ter outro nome. Eu tenho outro código que, quando você vai lá, ele equivale ao 6013. Pode ser que o fabricante falou, eu fiz um 6013 aprimorado. Ele coincide na classificação E6013, mas ele fala que é melhor que o 6013. Tem características que facilitam em relação ao E6013 tradicional e comum, que seria o diferencial daquele fabricante. Tá?
Então, no caso, eu tenho lá especificações para eletrodos revestidos para soldagem de aço carbono e baixa liga, aço inoxidável, soldagem de cobre e suas ligas, de níquel, eletrodos e varetas para revestimentos por soldagem. Então, tem eletrodo que é para revestir, eu não vou soldar. É um eletrodo para recobrir uma peça com o material, como se eu estivesse usando a máquina de solda para dar um revestimento em cima de uma peça, um revestimento de um metal em cima de outro metal, certo? Então tem isso daí também, essa aplicação específica aí da soldagem, certo? Então, pessoal, só vou aproveitar uma coisinha aqui, só antes de nós finalizarmos, vou fechar a apresentação, que é uma coisa que eu acho que ficou faltando, que eu acabei esquecendo. Vocês me perdoem aí, eu acabei esquecendo uma característica aqui de falar para vocês, que se alguém tiver alguma dúvida, pode falar também, que solda eletrodo revestido. Equipamento. Aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem que são os equipamentos que eu esqueci de mostrar para vocês. Ficou faltando. Eu senti falta aqui eu só tinha as imagens mostrando como que a solda ocorria, mas um exemplo de um equipamento aqui de solda, então eu tenho aqui um equipamento mais moderno, eletrônico, eu até tenho um desse estilo aqui, só que não está aqui, está em outro lugar. Aí eu tenho o alicate, onde vai prender o arame, e o alicate que eu vou aterrar a soldagem na outra ponta, certo? Então, esse alicate eu vou prender de um lado, para quê? Para circular a corrente elétrica. E o outro eu vou prender o eletrodo. Aqui na máquina eu tenho, em alguns casos, a regulagem da energia, né, da corrente elétrica que eu vou mandar. De acordo, por exemplo, você pode partir da recomendação do catálogo do fabricante, dependendo lá, eletrodo 6013, 2,5, deve estar uns 70 amperes mais ou menos, 80, 70 amperes. Aí você vai ajustar. Se ele estiver abrindo muito fácil o arco numa distância grande, está muito forte. Ou furando, deu de furar a peça, está muito forte. Você tenta diminuir até você usar o mínimo de corrente que vai permitir uma abertura de arco elétrico legal para você conseguir realizar o cordão de solda. Então é aquele negócio, não pode estar muito fácil de fazer a solda, que dependendo de onde você vai fazer, você vai acabar furando a peça, que normalmente a gente trabalha no dia a dia com chapas de uma espessura relativamente pequena, de até 2 milímetros. E às vezes você tem que usar um eletrodo, tentar usar um eletrodo de 2,5 para soldar uma chapa de 1,5. A tendência de furar a chapa vai ser muito grande. Tá? Aí entra a questão de você tentar usar o diâmetro do eletrodo equiparado com a espessura da chapa de metal que você vai soldar. Tá? Se for uma chapa de 3 milímetros, beleza. Se eu estiver usando um 2,5, até dá. Lembrando que o pior é você usar um eletrodo de diâmetro elevado numa chapa muito menor. Aí a tendência é furar. Agora, se o eletrodo é mais fino do que a chapa, você pode fazer mais de um cordão de solda, faz um cordão, retira a escória e depois faz outro cordão de solda por cima. Você tem essa opção, tá? Então é menos problemático o diâmetro ser menor do que a espessura do material. Mas a gente tenta sempre trabalhar mais ou menos equiparado. Tipo, uma chapa de 3 milímetros de espessura, posso usar um eletrodo de 2,5. Agora, o inverso vai dificultando. Um eletrodo de 3 numa chapa de 2,5. Você vai ter que tomar cuidado, configurar lá para tentar evitar a de furar a chapa. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de equipamento de soldagem, a caixa de eletrodo, aqui o eletrodo revestido, ó, famoso E6013 aqui, ó.
Um outro equipamento sendo utilizado aqui, máquina de soldagem, né? Outros equipamentos de solda mostrando aqui, outro aqui de uma outra marca. Então, eu tenho as conexões aqui, ó. Esse caso aqui é interessante, por quê? Porque se prestar atenção, você vai ver que em uma conexão está marcado como positivo, em outra conexão marcado como negativo. Quer dizer que eu posso mudar a configuração de CC+, ou CC-, certo? Outro tipo aqui, ó, a máquina de solda, também, ó, marcando mais e menos. Aqui, ó, a máscara de solda tem que colocar a lente adequada, escova para limpeza, ó, para quebra e limpeza da escória, os cabos, o terra e o alicate porta-eletrodo, certo? Alguns exemplos aqui, o esquema, ó, porta-eletrodo, vem aqui, cabo terra preso numa chapa, martelinho para retirada da escória, escova para limpeza, os cabos, a fonte de energia, que é o esquema básico para a soldagem do eletrodo revestido. Certo? Ó, outros sistemas aqui de soldagem. Então, tem vários tipos de solda. Esse daqui, ó, já tem o cabo, mas só que esse cabo não está dando liberdade para você desmontar ou montar. Então, provavelmente, esse equipamento aqui ele é um de construção muito mais simples, porém, ele deve trabalhar em corrente alternada. Então, ele é transformador, ó, justamente. Ele é somente transformador. Ele não vai retificar. Então, ele vai trabalhar em corrente alternada e mandar corrente alternada também. Certo? Então, nesse caso aqui, você não tem muito o que fazer com a configuração. É corrente alternada, segue corrente alternada. Perfeito? Então, eu tenho justamente esse caso diferente de máquina de solda, aonde ele não tem a representação dos cabos. Você somente regula mais ou menos e observa aqui a regulagem da corrente elétrica. E a corrente elétrica geralmente associada com o diâmetro do eletrodo que você está utilizando. Ok? Então, é isso que eu queria completar com vocês, que era essa parte de equipamentos de máquina de solda. Ó, outro equipamento que também não está te dando liberdade para onde que é positivo e negativo. Ele só está te mostrando. Aqui é o porta-eletrodo, aqui é o cabo terra. Pronto. Provavelmente é corrente alternada. São equipamentos mais simples, mais pesados. Não é aquele que você pode pendurar no ombro para levar para fazer a solda. São equipamentos bem robustos, duráveis, difícil de estragar. Às vezes a carcaça toda está apodrecendo e ainda está funcionando o equipamento ali. Então, mas somente solda em corrente alternada nesse caso. É muito utilizado em serralheria, por quê? Porque eles usam o E6013 e aquele lá permite soldar corrente alternada tranquilamente. Tá bom? Meu pai tinha uma dessas máquinas antigas aqui também. Tá? A questão aqui, ó, mostrando a posição soldando no canto ali, ó, fazendo a solda dessa peça na outra ali embaixo. Outra máquina de solda. Aqui, quando você vai olhar e sem filtro, não enxerga nada. Você tem que olhar a solda através do filtro, que é aquele vídeo em câmera lenta que a gente mostrou ali. Certo? Aponta aqui, ó, o porta-eletrodo. Esse daqui é o outro que a gente vai ver na semana que vem da MIG. Esse daqui do lado direito é o porta-eletrodo, é o alicate porta-eletrodo. Certo? É o tipo de tocha que nós vamos vendo lá. O eletrodo ali, o sistema de condução de energia elétrica. Então, tem vários tipos aqui, ó, garra negativa e porta-eletrodo. Porém, esses aqui são de conexão, então eu posso trocar. Tá? Ok? Então, aí eu tenho justamente esses exemplos aí de equipamentos de máquina de solda. Seja as próprias máquinas de solda, como o eletrodo. Aqui, ó, o revestimento, que é o fluxo, que está do lado de cá. Esse aqui, ó, esse 6013. Porém, desse fabricante, o código é OK 46.00.
e aqui a ponta, que é a alma do eletrodo, que é onde o alicate vai pegar, certo? Então, ele é fixado por essa ponta. Ó, olha que interessante, tem até um videozinho no YouTube. Como identificar o eletrodo revestido de forma simples, ó, E6013, 7018 e o 6010, que vai cair naquelas configurações lá do revestimento do eletrodo. Ok? Inclusive, ó, até a coloração mudou do 6013 para o 10, por quê? Porque o revestimento mudou. É diferente o tipo de revestimento, tá? Alguma dúvida a mais, pessoal? Fico à disposição aí. Agradecer a presença de vocês aí, pessoal que chegou depois também. É, fico disponível para alguma dúvida. Alguma dúvida aí, pessoal? Pode abrir microfone, escrever se precisar. Vou interromper a Sem dúvidas, apresentação. professor. Excelente aula. Obrigado, Marta. Que bom, fico feliz. Nossa, Valeu, professor. Abraço aí. um abraço. Obrigado pela presença de vocês. E nos vemos então semana que vem. Depois, se alguém tiver alguma experiência para trocar aí da área de soldagem também, quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar sobre alguma curiosidade, pesquisar, inclusive, a questão de aplicações, curiosidades, alguma coisa na questão do fórum. Às vezes eu não entro lá no AVA para comentar, mas eu recebo os comentários de vocês e à medida que eu tenho um tempo, porque é bastante gente, eu vou lendo alguns comentários lá do fórum. Vocês me perdoam, às vezes, de não entrar e responder. Pode falar, Marta. Eu fiz a postagem do fórum semana passada até, porque falava sobre soldagem. Eu não achei que fosse falar mais sobre soldagem nas aulas seguintes. E aí, a postagem do fórum que eu fiz foi falando justamente sobre um exemplo que eu vivi na prática, que foi um tanque de gasolina que eu tive que soldar, que é uma coisa perigosa, né? Mas a gente tirou toda a gasolina, lavou o tanque, depois descarbonizou. Foi assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi a descarbonizar o tanque com a descarga de outro carro ligado, para poder tirar todo aquele vapor. E aí depois a gente fez a solda com um fiozinho e aí joga aquele pozinho, eu me esqueci agora, e com oxigênio. Ah, é a solda do oxacetilênica, né? Isso foi muito interessante mesmo. Mas assim, o risco era grande, mas a gente tomou todos os cuidados, porque lavou bem o tanque, depois deixou um tempo assim aberto, e depois pegou, descarbonizou. Então, justamente para evitar qualquer tipo de explosão, porque pode ter os vapores, né? O resto de gasolina pode gerar explosão, devido ao aquecimento do tanque durante a solda. Mas foi bem interessante. Aí eu fiz Exatamente. essa postagem no fórum passado. Que legal. Eu não lembro se eu. É porque eu leio tantos ali, aí eu até penso na hora, falo, nossa, que legal, que alguém falou alguma coisa, às vezes eu vou para responder, mas acaba que eu não entro no AVE, eu acabo lendo só no meu e-mail, mas fico feliz, muito feliz da participação de vocês aí. É interessante. Curiosidade, você sabe de qual carro que era o tanque que você soldou? É, do meu carro, Fusca. Tudo que eu falar de carro Ah, vai ser sempre do Fusca. Todas as postagens que eu fizer vai ser de Fusca. interessante, Porque porque eu tudo. estou pegando experiência com o meu Chevetinho verde e o meu Chevetinho 80. Sim, Aí eu também tô reaprendendo, faz muito tempo que eu não tinha carro mais antigo. Então, até saber alguma coisinha a mais de platinado, que ainda não troquei, que eu falei, vou esperar mês que vem para botar a ignição eletrônica. Mas é sim. interessante porque os carros mais novos, os tanques são de plástico. Aí eu falei, gente, tanque de metal é mais antigo esse carro, porque eu acho que quase todos atualmente, por causa da preocupação da corrosão do etanol, quase todos são de plástico. Eu não lembro de Eu vi qual. vendendo, inclusive, professor, porque antes de resolver soldar, eu pensei em trocar. E eu vi vendendo tanque de plástico para alguns modelos de Fusca, não para o meu, que o meu carro é muito antigo, o tanque é interno. Então tem Fusca que o tanque é interno e tem Fusca que o tanque é na lateral. O meu, como era tanque interno, não tinha, mas tem carro com para Fusca com um tanque de plástico. Eu disse, nossa, de plástico deve ser por causa da. Eu pensei, né? Da corrosão, mas que eu prefiro de metal, acho que prefiro de metal. Cuidando bem, né? Se ele tiver, porque a solda geralmente eles vão fazer
e tomar cuidado com de tempos em tempos, tem, por exemplo, tiver quase acabando o combustível, tem como usar um sistema, até comprei, acho que foi na internet, baratinho, no Mercado Livre, uma câmerazinha que eles falam que vai fazer como se fosse uma endoscopia. É uma câmera que ela é como se fosse um. Quer ver? Como se fosse um cabo mais grosso, tipo o cabo HDMI, você pegar Sim, o diâmetro do próprio cabo ali, mais gordinho. Aí você coloca ele num furo, por exemplo, no abastecimento de carro mais antigo que não tem muita restrição, você consegue levar a câmera e olhar dentro do tanque do carro, ou dentro do motor do carro, tirar uma vela, olhar como é que está a câmara de combustão, se tem muita carbonização. É muito quase um interessante. cateterismo no automobilismo, né? Um cateterismo, digamos É, assim. que inclusive eu já dei umas aulas com isso daí. Tinha um motor que a gente foi desmontar, aí a gente olhou, vamos ver como é que tá o motor por dentro. Tiramos as velas somente e pegamos e fomos olhar lá dentro do cilindro. Aí, dependendo da Interessante. situação, é bem legal. Eu vou ver se alguma vez que surgir oportunidade, às vezes vocês ajudam lá, entra, por exemplo, cadastra no canal, que às vezes pipocando vídeo novo no futuro, depois que estabilizar essa questão de pandemia, eu vou ver se eu começo a fazer um projetinho com vídeos curtos das disciplinas que a gente costuma. A parte que eu gosto automotiva, mas aí dá uma reforçada lá. Mas muito interessante. É muito legal porque é um soldar, você soldar em chapa fina, igual você falou do tanque, eu achei muito legal porque eu tenho vontade de uma hora pegar, ter um tempinho lá para treinar um pouco disso daí, porque exige uma certa habilidade ali com o maçarico, né? Para você E fazer. assim, o tanque ele estava com um abaulamento e em algum momento alguma coisa passou ali e cortou. Então não era um furinho, foi devido a um desgaste, né? Recebeu alguma pancada e recebeu um desgaste, então fez uma fissurazinha. Era bem pequena, mas era uma fissura. Então a gente tem que fazer todo um processo. Primeiro limpou o tanque, né? Lavou, descarbonizou e aí teve que lixar, teve que dar umas marteladinhas para poder dar uma ajeitada na chapinha, né? Não para conseguir colocar para fora, mas para tentar alisar, para receber a solda ali. E aí a gente soldou uma vez, testou, ainda estava saindo bolha de ar, a gente jogou espuma de sabão, igual quando a gente faz troca de botijão de gás, né? Jogou espuma de sabão, jogou ar lá dentro, ainda estava saindo bolinha, ou seja, ainda tinha alguma folga ali na solda. Aí jogou mais uma segunda vez de solda. Aí depois mais uma terceira vez. Então, daqui a algum tempo, eu quero ver se eu tiro de novo o tanque para conferir como é que ficou a solda, né? Porque como a gente teve que fazer 3 processos de soldagem, pode ser que com o tempo alguma corrosão, alguma coisa, não sei. No caso, como você falou que foi a Oxigás, a Oxigás é aquele negócio que você tem que esquentar antes para depois vir colocando material. Então você tem que preparar a cama. E outra dica é o seguinte: depois, na hora que você for revisar, por quê? Tem que observar bem se foi trinca, se causou uma trinca, uma rachadura, porque se foi rachadura, você tem que ficar igual quando vai recuperar para-brisa. Você tem que ir lá, vir com uma broca nas pontas dessa rachadura, parar a trinca, abrir o canal ali, dar uma lixadinha onde está a trinca, abrir um pouco essa trinca e daí soldar. Entre os dois furinhos ali, você vai A soldar. gente fez isso. A Ah, gente legal. abriu, deu uma lixada para tirar resto de tinta, um bocado de coisa. Aí deu umas marteladas, aí passou uma lixadeira que circular, acho que chama, né? Para poder dar uma abertura maior ali na trinca e aí a gente poder fechar. É porque eu já vi vários casos que o pessoal solda, assim, até prepara a trinca, mas esquece de fazer os furinhos para parar a trinca. Aí solda por cima da trinca, quando vê, dá um tempo depois, essa trinca continua propagando por Cresceu, baixo da solda. ela cresce. Mas mesmo tendo feito todo o processo como eu sei que tinha que fazer, porque eu pesquisei, o mecânico também que me ajudou, ele sabia, o soldador também sabia, eles me explicaram, né, que eu vou perguntando, eu filmei, vou tirando várias dúvidas, eu vou na internet, enquanto eles estão explicando alguma coisa, eu vou pesquisar para ver o que eles estão falando, para poder entender melhor. Ainda assim, eu quero daqui a algum tempo
tirar o tanque e testar ele para ver se realmente não aumentou, se não teve nada, entendeu? Exato, joinha, legal. Depois, se tiver fotos lá, pode mandar lá no meu e-mail contando o processo, alguma coisa, vou gostar demais, tá? Eu vou resgatar no meu celular, eu tenho vídeo da parte de soldagem, não da parte de preparação do tanque antes, mas eu tenho vídeo da parte de soldagem, eu posso relatar o que eu fiz. Foi recentemente, acho que tem uns 3, 4 meses que eu fiz isso. Legal, muito legal. E o mais legal ainda é você querer fazer. Que geralmente fala, não, eu levei para o rapaz fez. Eu mesmo admito que às vezes eu queria fazer, mas a correria do dia a dia, Não achei um deixa. cara que faz lá, não faz, porque eu vou ter que perder um tempão treinando ali para pegar a habilidade. Não, faz para mim aí, vamos testar, deu certo, pronto. Então é muito legal esse negócio quando a gente mesmo faz. Esses dias eu fui ter. Eu gosto de aprender, mesmo quando eu não faço, eu estou sempre junto e vou perguntando e tirando dúvida, porque assim, eu vou aprender porque se acontecer de novo, eu já sei. E eu não gosto que ninguém me explique, vai me explicar meia boca, porque depois, se chegar outra pessoa para fazer, fizer de qualquer jeito, eu vou saber que está fazendo errado. Verdade. Legal, nossa, muito legal. Valeu aí a participação, Marta. Valeu, professor. Então, obrigado mais uma vez a vocês e fico aqui à disposição. Boa noite a Obrigado. todo mundo. Até a próxima. Vou interromper a gravação então, para não ficar muito extensa também. E até semana que vem, então, na nossa próxima aula, falar de MIG-MAG. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais. Qualquer dúvida aí, início, final das aulas, já pode preparar, manda alguma coisa para a gente esclarecer. Se quiser, às vezes, alguma dúvida pontual, ou quiser que eu faça um videozinho, tentar mostrar alguma coisa a mais, além daqueles vídeos práticos que eu passo, mostrando alguma prática, vocês falem aí, a gente vai tentando esclarecer, ajudar no máximo que puder aí. Que eu também não sou expert na área, não, mas a gente, igual a Marta aí, eu fico muito animado e gosto muito também de aprender, de fazer e tentar passar isso para vocês. Obrigado aí com vocês, até a próxima. Fico aqui à disposição.